Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda e hoje eu tô aqui com a resenha do livro Corte de Espinhos e Rosas, que é o primeiro livro, da série da Corte, e ele dá início à jornada dos nossos personagens. Esse livro foi escrito pela Sarah J. Maas e publicado pela editora Galera Record. O livro conta a história de Fairy, uma jovem humana de 19 anos. Gente, eu vou falar o nome dela Fairy porque eu não sei pronunciar. Em inglês deve ser algo totalmente diferente, mas como eu não sei outra forma de pronunciar, se é Fair, se é Fear ou Fairy, então eu vou falar Fairy, tá bom? A Fairy, ela é uma jovem de 19 anos que é responsável pelo sustento da família dela. Porque um dia a família dela tinha sido rica e agora se encontrava na pobreza. Agora a família dela tinha apenas ela como a única provedora da casa. O pai da Fairy perdeu toda a fortuna, a esposa dele morreu, que no caso é a mãe dela, e ele ficou com ela e as duas irmãs para criar sozinho. Ao longo dos anos de miséria, a Fairy percebeu a incapacidade do pai dela de sustentar a família sozinha, então ela teve que aprender a caçar para não deixar a família morrer de fome. E é assim que começa o livro, gente, com a Fairy caçando, na floresta congelada no inverno, como ela sempre fazia, e sempre preocupada também com a magreza das irmãs e do pai devido à fome. E durante essa caçada, quando ela tinha saído para procurar alimento, ela avista um lobo gigante. Então ela começa a cogitar que esse lobo poderia ser um feérico. Nesse livro, gente, os feéricos são considerados inimigos mortais dos humanos. Então eles, têm muito ódio a essa raça mágica dos feéricos. Por causa desse ódio que os humanos, inclusive a Fairy, tinha contra esse povo mágico dos feéricos, ela não pensou duas vezes e atirou uma flecha de fecho naquele lobo, sem nem o lobo ter atacado, ela só atirou, porque ela pensou, ele é um feérico, então eu vou matar ele logo. O que a Fairy não imaginava era que depois desse acontecimento dela ter matado aquele lobo, ela desencadearia uma série de eventos por causa desse evento que ela fez anterior, de ter matado o lobo. Falando um pouco sobre a nossa personagem principal, a Fairy, ela se mostra uma mulher interessante e com pensamentos diferentes de suas duas irmãs, que como elas eram muito pobres, quando elas ganhavam algumas moedas, elas não pensavam, em comprar algo que beneficiaria a família toda. Elas só olhavam para o próprio nariz, diferente da Fairy, que preferia comprar algo, um alimento que daria para a família dela toda, e não só para ela. Ela não gastava com besteiras. A Fairy também nunca aprendeu a ler e nem a escrever, por estar sempre ocupada, tentando fazer a família dela sobreviver. E a gente vê também, ao decorrer do livro, que esse é um erro, não ter aprendido a ler nem a escrever, que custou caro para ela depois. O clímax desse livro, gente, que é a parte que leva a todos os outros acontecimentos, é quando, certa noite, no barraco, tipo uma casinha bem pobre, um casebre, que a Fairy vivia com a família dela, com o pai e as duas irmãs, é invadido do nada por uma fera. Sim, gente, uma fera, tipo um lobisomem. E a partir do momento que aquela fera entrou na casinha lá deles, o cheiro de magia já começou a invadir o nariz de todos eles que estavam lá. E aquela fera era nada mais, nada menos do que um feérico. Essa fera exigia saber quem havia matado o seu amigo, o lobo na floresta que a Fairy havia matado. Como pagamento, pela morte, essa fera exigia que o responsável se entregasse. Então, para proteger a família, a Fairy não teve escolha e se entregou. E a fera, levou ela pro outro lado da muralha mágica que separava as terras. Igual vocês estão vendo aí, que tem uma muralha que separa a terra dos feéricos e as dos humanos. Então a fera pegou a Fairy, e levou ela, para o outro lado da muralha. Por conta de tantos boatos que ela escutava que os feéricos eram seres terríveis e que não tinham piedade, ela já começou a pensar como seria o seu fim. Ela começou a pensar como que aquela fera ia matar ela quando chegasse lá. Não sabia é que no lado de lá da muralha a vida dela ia mudar completamente, e o seu ponto de vista também. E ela foi levada até a mansão daquela fera terrível, que chegando lá se mostrou um feérico muito bonito chamado Tamlin. Na verdade ele era um homem, como eu disse, era uma fera, tipo um lobisomem, então ele se transformou em homem de novo. Porém, apesar de ser bonito, aquela fera na forma de homem tinha uma máscara grudada no rosto. Aliás, a Fairy percebeu que todos os que viviam e trabalhavam naquela mansão daquela fera e moravam naquela terra mágica depois da muralha, tinham uma máscara grudada no rosto. E depois também, gente, ela foi descobrir que aquilo era uma praga que haviam jogado naquela terra e todo mundo tinha que ficar com uma máscara grudada no rosto e não conseguiu tirar de jeito nenhum. Depois de ficar bastante tempo ali, ela percebeu que os feéricos não eram como ela achava, nem todos pelo menos. Ao decorrer das páginas, a gente vê que a Fairy vai se apaixonando verdadeiramente por Tamlin, que era a fera que virou o homem. E aonde vocês acham que o amor entre
um ser mágico e uma humana pode chegar. Nesse livro aqui, especificamente no final, a Fairy mostra que o amor poderia levá-la a qualquer lugar, e especialmente lugares nem tão agradáveis assim. Eu li em algum lugar enquanto eu estava fazendo essa resenha, eu vi que esse livro realmente lembra A Bela e a Fera, pelo fato de Tamlin, né, a fera lá, prender a Fairy na mansão dele. Mas quando a gente lê, a gente vê que não é bem assim, que depois ele vai deixando, ele fala, pode ir embora se quiser, e é ela que não quer ir embora depois. A Corte Primaveril, que é o lugar para onde a Fairy foi levada, né, é um cenário assim muito bem descrito pela autora. Na verdade, ela descreveu tudo muito bem nesse livro e não deixou assim a desejar nos detalhes de nada, nem dos personagens, nem de nada. A autora descreve desde o detalhe do piso até a forma como os cabelos loiros de Tamlin ficam graciosos à luz do sol. A Fairy só acaba entrando em ação, né, nas páginas finais do livro, o que faz com que a gente queira ler um capítulo depois do outro. E esse livro tem 427 páginas e 46 capítulos, tá? Então, gente, essa foi a resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. É o livro 1 dessa saga da Kotar, né? E é isso.